Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Nesse episódio vamos falar de uma entrevista que rolou aí com o CEO da Take-Two, que é a empresa dona da Rockstar. Tenho que falar sobre GTA 6, obviamente, então, né? Temos aí repercussões de falas do presidente da Nintendo of America sobre o Switch 2. Vamos falar também de insatisfação da comunidade com preços de games, o que envolve Switch 2 e seus jogos, aumento de preço de PlayStation Plus, coletânea do The Last of Us que tá aparecendo por aí. E a gente tem também uma trend meio esquisita que envolve o filme do Minecraft. E esse episódio aqui está sendo produzido em parceria com a Alura, que é a maior escola online de tecnologia do Brasil. Através da Alura você pode adquirir novos conhecimentos, você pode aprofundar aquilo que você já sabe. Quando você se matricula na Alura, você recebe acesso a todos os cursos que ela oferece. Você recebe também certificado de cada curso que você conclui. No plano Pro, você tem acesso ao Alura Língua, que tem inglês e espanhol. E a Alura oferece apps para Android e iOS, onde você pode inclusive baixar conteúdos para assistir offline. Para mais informações é só usar o link na descrição, QR Code na tela, nosso cupom de desconto é TheByte e bora! É isso aí, pessoal, mais um episódio do The Byte e vamos falar de GTA 6, mais especificamente do hype ao redor do jogo, porque recentemente o CEO da Take-Two, que é a dona da Rockstar, deu uma entrevista lá na gringa falando exatamente do hype ao redor do lançamento do game. Ele disse que a antecipação ao redor do jogo é a maior que ele já viu na indústria do entretenimento até agora e ele tá nessa indústria há 30 anos, tá? Ele também falou na entrevista que a estratégia mesmo, assim, o que eles estão fazendo, assim, intencionalmente, é realmente liberar poucos materiais promocionais e tentar deixar os lançamentos futuros, né, de informação sobre GTA 6 mais próximo do lançamento do jogo para manter o hype lá em cima. Mas assim, a entrevista que o Strauss Zelnick deu, ela é bem longa, a gente ainda vai comentar mais aspectos dela, mas antes, queria já passar pro Vandepp e pro Edu, começando aí pelo Vandepp. O que você achou da entrevista como um todo, Vandepp, e essa parte aí do hype, da estratégia do hype de GTA 6? Foi uma matéria da Bloomberg, né, e é engraçado, porque todas essas matérias me lembram um pouco o começo de games no YouTube, ou esportes, né, que toda matéria começava com o joguinho não é mais brincadeira, né, essa brincadeira de joguinho ficou séria, mas ao mesmo tempo é assim que alguém que nem o CEO da Take-Two, né, Strauss Zelnick, fala, para uma Bloomberg, ele vai se disponibilizar mais tempo do que talvez algum IGN, alguém assim, e ele falou até que eu considero bastante coisa, né, essa entrevista foi grande, tem 2 vídeos no YouTube, se eu não me engano, sobre isso. E eu acho que a principal coisa que ele falou é de criar expectativa, né? Do porquê que eles não lançam mais trailers, porquê que deixa tudo muito em cima da hora. É ferramenta de marketing, basicamente. Criar expectativa e antecipação para deixar tudo mais perto do lançamento mesmo e que eles consideram que não tá atrasado e sim dentro do planejamento. Eu acho que dentro das coisas que ele falou, talvez essa foi a que mais chamou atenção. Ó, não tá atrasado. E o repórter que fez, ele fez umas perguntas bem básicas, né? Por que demoraram 12 anos até entre o jogo? E ele falou que a Rockstar tá em busca de perfeição. Então eles não sentiam uma pressão necessariamente de lançar esse jogo até ele tá pronto, que é uma conversa que a gente tem aqui bastante, né? E eu achei até curioso, cara, que teve um repórter também que fez um comentário, não falando com ele, que ele falou que o GTA Online não foi tão bem sucedido assim, mas também parecia um cara mais velho, que não tá super inserido, porque, por favor, né? O GTA Online justamente é a grande razão pela qual também eu acho que a Rockstar não lançou o jogo antes e que pessoas céticas, que nem nosso queridíssimo Davi aqui, tem razão, ao meu ver, também, de tipo, pô, eles faturaram tanto, será que eles vão focar mesmo assim no modo história? Eu considero que sim, né? Mas eu não sei o que o Edu pensa disso tudo, então vou passar a bola aqui antes de a gente comentar mais. Bom, a gente não tem notícias oficiais desde o fim de 2023, quando foi lançado o trailer, né, inicial, e por enquanto único, do GTA 6. Eu sinto que talvez eles tenham tido um receio porque rolaram os vazamentos do jogo, então eles estão querendo mostrar menos coisa. E junto, quanto menos se mostra, menos você tem o que discutir e mais você gera expectativa nas pessoas. De fato vai ser o maior lançamento da indústria do entretenimento. E quando eles dizem que eles buscam a perfeição, é difícil discordar, porque os games da Rockstar, eles costumam ter um nível de atenção a detalhes que a gente não vê em outros estúdios. Vide Red Dead Redemption 2, que até hoje a galera tá descobrindo aí, por exemplo, como que a fauna e a flora se comportam dentro do game.
Então imagina o quanto que eles não estão desenvolvendo aspectos semelhantes pro GTA 6. Eu nunca vou esquecer a física do chinelo do personagem do GTA V, esse negócio absurdo, né? É esse o nível de detalhe que eles dão. Eu imagino também que eles internamente deviam ter informações sobre PlayStation 5 Pro, sobre Switch 2, e também aquela expectativa de quanto mais longe eles estão dentro da geração de consoles para lançar o game, mais unidades dos consoles estão estabelecidas no mercado, estão vendidas, maior o público potencial, né? E é isso, assim, eu confesso que eu não tive muito tempo para assistir as falas do CEO, mas é um comportamento, acho que natural da Rockstar, eles não terem pressa porque eles sabem que eles vão lançar um fenômeno na indústria. E é o que eu mencionei também, justamente, né? Um CEO desses acaba se disponibilizando para uma plataforma, uma network, o que for, que é a Bloomberg. E eu achei um negócio interessante. A gente é crítico a CEOs e de novo, cada vez mais, a meu ver, né? Essa disputa por poder, que não é disputa nenhuma. Mas ele falou um negócio que eu achei interessante, que eu gostaria de ouvir mais CEOs falando. Ele falou, eu não tenho talento artístico, mas meu trabalho e meu papel é empoderar quem tem, entendeu? E aí, beleza. Aí até perguntaram para ele sobre os layoffs, né? As demissões em massa, que de fato teve muita empresa que compensou. Aí sim, eu acho que é um papo de CEO, talvez, que é meio Miguel ou não, mas eu gostei muito dessa fala em relação a empoderar artistas, que eu gostaria mais de ser, né, que isso fosse feito mais vezes, assim, no geral, e uma confiança com os times criativos das empresas. E eu não sei se é o mesmo pessoal que trabalhou no GTA V, que tá trabalhando no 6, mas eu imagino que o pessoal lá dentro tenha crédito, né, e que eles tenham um processo criativo interessante para justamente dar todos os resultados de basicamente todo jogo que a Rockstar lançou é bem cedido. O que te chamou mais atenção nisso tudo, Davi? Eu achei a entrevista como um todo, como você mesmo disse, assim, bem institucional, né? Nada de muito novo, aquela coisa bem básica, mas ao mesmo tempo numa pegada de mostrar o jogo e falar um pouco sobre o efeito GTA 6, né? Para um grande público. Inclusive, o próprio Strauss Zelnick já falou algo que a gente já tinha comentado aqui, inclusive, quem sabe ele escuta o debate, não sei, mas de que o GTA 6 realmente vai ser o maior lançamento de todos os tempos da indústria do entretenimento. Ele próprio disse, né, ele destacou na parte do entretenimento, não apenas no universo de videogames. Então, isso acaba comunicando para uma população maior, uma galera mais desconhecedora do que é videogame, que esse ano vai acontecer uma parada muito, muito, muito significativa. E o que me chama atenção, e assim, o pessoal dos comentários que talvez até conheça mais a história da Rockstar do que eu, ou que esteja mais próximo aí dos jogos e tudo mais do que eu, talvez vá saber a resposta, mas me chama muita atenção a figura do Strauss Zelnick, que ele não é o CEO da Rockstar, né? Ele é o CEO da empresa mãe, né, da Rockstar, da dona, né? Que geralmente essa figura do Overlord CEO é uma figura, às vezes, até meio distante. É o cara que só pensa em dinheiro, é o cara, né, o do Money Talks. E ele não, ele realmente teve essa postura de, não, eu tô aqui representando a Rockstar. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando de, cara, mas e a galera da Rockstar, né? Acho que até posso dar uma pesquisada depois. A última informação que eu soube de algum dev da Rockstar que deu algum tipo de informação a respeito de GTA 6 foi em um evento, acho que um evento da DICE, que um cara que trabalhava em GTA 6 ou que trabalhava no Rockstar comentou que o jogo era bacana, mas, assim, de maneira muito informal, essa informação virou, tipo assim, burburinho de rede social e tal. Mas eu queria muito ouvir a galera da própria Rockstar. Por que vocês imaginam, assim, de onde vem não é essa proteção, mas assim, essa escolha de você não ter quem trabalha diretamente na Rockstar falando sobre o game, e sim o CEO. E eu tô deixando isso claro porque a gente tá vivendo um momento hoje em dia de muitos donos de estúdio abrindo a boca pra falar e comentando e conversando. Recentemente até na DICE, que é um evento voltado pra comunidade desenvolvedora de games, subiram ao palco o Neil Druckmann, que é o CEO e uma das maiores mentes criativas por trás da Naughty Dog, e o Cory Barlog, representando o estúdio da Sony Santa Mônica, né? E isso é algo que na Rockstar, historicamente, eu vi pouco. Eu tô errado em pensar assim? Será que tem algum motivo por trás disso? Edu, o que você acha? Eu acho que, atualmente, isso é um pouco pra proteger a empresa, até porque tem tanto lunático por aí, a gente vê ameaça de morte, a galera tentando descobrir quem é a pessoa pra roubar informação. Eu acho que é um mix de proteger, de fato, identidade e privacidade, mas proteger também a Rockstar de desinformação. Porque a gente vê um movimento enorme dentre criadores de conteúdo e dentre mídia de pegar falas que são amplificadas ou distorcidas, e quando você não fala nada, as pessoas não têm o que distorcer, o que manipular, porque nada foi dito. Mas além disso, historicamente, a Rockstar ela é muito protetora da própria
privacidade, vamos dizer assim. Eles, historicamente, nunca foram muito abertos, de qualquer forma. Inclusive, é engraçado, outro dia eu tava perguntando, a gente falou de, o Strauss Zelnick vai na Bloomberg, né? Uma pessoa que a gente gostaria de receber aqui um dia, quem sabe, é o Phil Spencer, né? E uma pergunta que eu gostaria de perguntar para ele, justamente, que eu não sei se ele revelaria ou não, é se se arrepende um pouco de ter sido tão pública a tua imagem, né? Eu acho que nem sei lá, Nintendo tem com Doug Bowser, o Miyamoto antes, que seja, tipo, beleza, muito associado, mas o Phil Spencer tá sempre falando, né? Tava sempre nas redes sociais, eu acho que hoje em dia menos. Ele deu uma diminuída grande nos últimos anos, até porque o Xbox teve alguns erros, né? Então, entre acertos e erros, eu acho que é uma pressão muito grande, mas eu acho que deve ser difícil balancear esse negócio de será que eu viro a imagem pública da empresa ou não, né? Será que eu me preservo? Será que é positivo? Eu acho que pro Xbox, eu não sei se vocês concordam, né? Daqui a pouco a gente conversa mais também sobre o GTA, mas pro Xbox acabou sendo positivo por muito tempo. Uma figura simpática, que nem o Phil Spencer. Recentemente perguntaram pra ele se ele jogava jogos, quantas horas ele jogava por dia, e eu acho que ele falou umas 20 horas por semana, que é, pô, mais que eu jogo, com certeza, entendeu? Então, e muita gente achou pouco, né? Eu não sei isso. Como que acharam pouco um Eu executivo isso, jogar 20 horas exato, por teve gente que semana? reclamou. Não tem Teve gente que noção, pelo amor de Deus. Isso, 20 horas por semana é muita coisa. Eu também achei bastante, entendeu? Então, só voltando um pouquinho ao Rockstar, eu acho que esse marketing deles é interessante. Evidente que eu, assim como a maioria, se frustra por falta de informações, e não só porque a gente quer, né, falar aqui no debate ou gamers, mas eu acho que é um marketing interessante, que é um conceito de menos é mais, que eu acho que para a maioria das pessoas menos é mais é positivo. A gente vive essa cultura que eu já falei aqui de coach no Instagram, de ostentação, né? A gente fala de influenciadores, de sempre mostrando o que você tem. Tudo bem que a gente tá falando de uma empresa, mas você criar uma mística em volta e todo um mistério gera mais até interesse, né? Você fica meio maluco. Como assim, sabe? Você lembra quando saiu o trailer do, né? Foi 23, eu me lembro a decepção nas reacts, inclusive do Edu, principalmente do Funk, eu me lembro quando ele viu 2025, assim, pô, então não vai ser ano que vem. Mas é muito doido se você considerar que tem 1 ano e meio, basicamente, que eles doparam um trailer pra gente. O jogo ainda não tem uma data confirmada específica. O que vocês acham no chat? Vocês acham que, tipo, eles vão anunciar e vai ser daqui a um mês, assim, que vai sair, ou daqui a uma semana? Imagina eles do nada falam, ó, amanhã o GTA tá online, tá disponível, eu não sei se... Então, impossível, porque isso ia vazar, porque tem que subir enfim, mas numa doideira. Repetindo o que a gente já fez aqui anteriormente, mas agora com a informação da entrevista, né, dentro. Pra vocês, com o resultado dessa entrevista, o conteúdo dela, GTA 6 continua saindo em 2025 ou vocês acham que vai provavelmente ser adiado pra 2026? Segunda metade de setembro. Caraca, o cara cravou a janela de lançamento do game. E você, Vander? Segunda metade de setembro. Eu acho que ele não teria feito a entrevista se tivesse atrasado. Eu não sei por que ele teria essa exposição agora, entendeu? Eu acho que ele disse que tá dentro do planejamento e ele falou especificamente disso, que, de novo, se a gente tem um Strauss Zelnick aqui, talvez ele não responde. Talvez essa pergunta de, pô, por que vocês não falam mais do jogo? Quando que vai sair? É vetada. Com o jornalista de uma Bloomberg, talvez não foi, entendeu? Então ele falou, não, tá dentro do planejamento. Não só a data, mas o que a gente tá revelando. Não é que a gente queria revelar mais coisa e agora tá segurando as informações. Eu acho interessantíssimo, né? Existe também um termo no marketing que é top of mind, né? Que topo da mente, que você precisa, ainda mais no mundo de hoje, tá sempre lembrando as pessoas que isso vai sair, que tem um jogo teu que vai estar lá. Por isso que investem em campanhas com influenciadores e criadores de conteúdo. Não acho que a Rockstar vai vir pagar pro Edu jogar GTA 6. Eu acho que eles não vão fazer campanha publicitária nenhuma. Mas se quiser negociar, ó. Vamos lá, vamos conversar, Rockstar, meu número tá aí. Mas sim, eles não precisam. Então, por isso que quando a gente tem essa discussão e o povo acha engraçado, eu, Davi, não sei o quê, a gente tem essa conversa de parece que eles fazem tudo diferente do outro. O argumento de, vamos usar com base outra empresa, né? Pode fazer sentido, mas é difícil saber mesmo. Eu queria só levantar uma discussão assim, não sei se vocês têm essa resposta ou o próprio chat, ou se a Rockstar tem, mas o que consideraria um sucesso, Davi, pra você, assim? O que você acha que o GTA 6 lançar, o que você fala? Não, beleza, superou até minhas expectativas. É a gameplay, é número de vendas. O que você vai analisar, até pra fazer uma análise aqui? Eu gosto, eu sei que isso é uma opinião meio polêmica, porque o próprio Edu, por exemplo, não curte muito a parte de nota, né, notação de
jogo. Mas eu acho legal, né, eu espero, na verdade, né, ver um GTA 6 sendo lançado e aclamado pela crítica. E um preditor de análise de crítica, um sinal de uma análise de crítica favorável é uma nota bacana no Metacritic, no OpenCritic. Então, assim, pra mim, tanto fez, tanto faz, se vender muito, vender pouco e tal, porque, honestamente, assim, eu espero que venda muito pra poder, obviamente, bombar a indústria, show. Mas eu queria muito que o jogo, ele pegasse a barra de qualidade do que são os jogos de mundo aberto, terceira pessoa e tal, e ele desse uma elevada. A minha expectativa, inclusive, é essa, e é, obviamente, de onde vem a minha própria insegurança, como eu já mencionei aqui várias vezes nos episódios do debate. Porque eu acho que essa barra, ela já tá muito elevada hoje em dia, e do GTA V pro GTA VI, a gente viu muitos anos se passarem, com muita gente testando fórmulas novas, tecnologias, inovações, e eu não sei, cara, tipo assim, obviamente eu não trabalho com desenvolvimento de games, então realmente, pra mim, fica uma coisa meio nebulosa, assim, o que é que GTA 6 pode trazer pra elevar ainda mais a barra? E a resposta não pode ser, GTA 6, mano, vai elevar a barra e é isso aí. Cara, não dá. Mas assim, pessoalmente, tem algo que você gostaria de ver, ou você nem sabe da ferramenta legal, que pode existir, assim? De novo, nessa minha visão limitada de game dev, eu acharia muito legal se GTA 6 se fundisse com o universo de GTA Online. Aquele sinal da Rockstar chamando a galera do GTA RP pra perto, pra fazer alguma coisa junto e tudo, me enche de esperança e de expectativa de, cara, esse jogo vai ser single player, online, tudo ao mesmo tempo. Só que como que isso vai ser de fato, eu não sei, porque eu não sou game dev. Você, Edu, o que você acha? Do meu lado, pouco me importa o número de vendas de um jogo pra eu apreciar ou não o game. Assim, pra mim, qualidade é algo que não tá atrelado a sucesso comercial. Tanto que tem um monte de sucesso comercial que eu acho horroroso e tem jogos que pouca gente conhece que são incríveis, né? Isso vale também para a indústria de música e, enfim, no geral, entretenimento. Então, para mim, é um jogo bem produzido, é um jogo que no caso de Rockstar, a gente pode ter expectativa de bons gráficos, bom sistema de física, um sistema aí de NPCs avançado, coisa que a gente já pode prever através do trailer. Na parte gráfica, eu lembro que foi bem impressionante a movimentação de cabelo dos personagens, então é aquele nível de detalhe de Rockstar, mas isso tem que estar envelopado um bom gameplay e uma boa história, que é o que vai segurar a galera na campanha. Eu não tenho dúvida de que a Rockstar tá caprichando nesse jogo. E é claro que pro mercado externo, pra própria Rockstar, o que vai ser o sucesso? Vai ser não só o quanto que ela vai dominar as redes sociais, o YouTube, a Twitch, mas vendas. E em números, é difícil chutar, até porque não é algo que eu acompanho tão de perto por fugir do meu interesse. Novamente, eu não acho que número de vendas significa qualidade. Inclusive, às vezes eu sinto que o que vende menos, às vezes é até melhor, porque é onde a gente vê mais riscos, né, mais criatividade. Mas no caso de GTA, não me surpreenderia se fechasse o ano, sei lá, com 15 milhões de unidades vendidas, se de fato for lançado em setembro, assim, dependendo um pouco da precificação, porque se seguirem aquela precificação que a galera gerou esse rumor, não sei da onde, de que seria um jogo de $100, aí eu acho que vende consideravelmente menos. Mas sendo um game com uma precificação normal, eu acho que vai vender 10, 15 milhões de unidades, porque vende muito, né? E a gente já tem o quê? Mais de 100 milhões dentre Play 5 e Xbox Series X e S no mercado, são mais de 100 milhões, eu imagino. Então acho que a gente tem um potencial de vender uns 20% da base instalada, sabe? Ao longo dos primeiros 6 meses, 1 ano do jogo. Eu ia até falar, porque eu imagino que em questão de venda, eu sou também diferente do Davi, é legal ver quando as notas são boas, eu gosto de... Isso eu vejo mais em cinema, tá? Quando eu vou no Rotten Tomatoes ou Letterboxd, mesmo assim, mas mesmo assim não quer dizer muita coisa, sabe? Então, eu acho que em questão de vendas, eu acho que vai estourar, entendeu? Eu acho que isso aí já tá me garantido um sucesso. Independente se o jogo for bom ou não, sabe? Assim, eu acho que vai ser bom, claro, mas assim, eu acho que todo mundo vai experimentar. A não ser que seja um cyberpunk mesmo, que lance cheio de bugs, assim, eu acho que ele vai estourar qualquer recorde aí que tenha de lançamento, de venda, não sei o quê. Por isso que eu perguntei, assim, como que cada um encara a ótica do sucesso desse jogo. Isso também o pessoal dos comentários aí, se puder colocar. Não, cara, se for um jogo que me entregar 60 horas de modo story, mais 100 horas se eu quiser jogar não sei o quê, sabe? Eu acho que mentalmente talvez a gente tenha certos parâmetros que a gente tá botando, entendeu? Eu quero um negócio que é importante pra mim, que muita gente não quer, que eu quero aquele feeling, aquele sentimento bem clássico
clássico de GTA, assim, né? Claro, vai ser terceira pessoa e tal, mas tem gente que reclama que dar tiro no GTA é muito fácil ou muito chato, sabe? E talvez eles expandam nisso. Mas eu quero muito ter essa sensação que todos os GTAs, né? Principalmente desde o 3, tem. Eu quero saber e sentir que eu tô jogando GTA com o mundo expandido, assim. Fazer muita coisa de mundo aberto, sem dúvida nenhuma, né? A gente tá falando de Super Mario Kart, World, que vai ter lá o mundo aberto. Então, eu imagino que essa parte do mundo aberto do GTA vai ser absurdo, porque o que eles fizeram com Red Dead ainda, que nem vocês falaram, estão descobrindo muito, né? Mas a história foi muito bem escrita. Eu gosto muito da história. Eu gosto muito de você tá aquele sentimento de ter uma cutscene que o cara te chama, a gente tem que ir lá fazer aquele negócio. Eu gosto muito dessa sensação. No GTA V, quando você conhece o Trevor, né, que aí você vai lá da cidadezinha dele, você vai pra downtown com o Michael. Esses sentimentos que eles despertam em você. Eu acho que a história desperta muito mais isso. Até porque eu acho que o online vai ser pra depois, sabe? O online, eu espero que eles não estejam focando tanto ainda, mas... Importante só incluir um negócio rapidinho, eu tava até dando uma olhadinha só pra checar. O rumor de GTA 6 a $100, né? Especificamente GTA 6 não, mas jogos a $100, assim, veio de alguns analistas, um deles inclusive o Matthew Ball, que é um analista relativamente respeitado da indústria, por conta da crescente do custeio desses jogos, né? O próprio GTA 6, ninguém sabe ainda quanto custou, mas tem gente que tá especulando que foi $1 bilhão, $2 bilhões e coisas desse tipo. E aí eu tô falando isso também porque o Sean Layden, que aí a gente já tá falando do cabeça, digamos assim, da PlayStation, né? Um cara respeitado, um cara que tem um nomezão a zelar, não é só um analista, entre aspas, só um analista. Ele também é um cara que levanta muito essa bola. Tipo assim, os jogos deveriam estar custando mais caro. Isso aí é o Sean Layden, não sou eu falando, pelo amor de Deus, por conta dos custos elevados de produção. Então, se tem um jogo que você pode jogar assim, esse jogo custou muito caro, foi o GTA 6. Só pra contextualizar também, porque provavelmente vai ter gente nos comentários dizendo, foi daqui que saiu e tal. Então, trazendo aqui pra vocês. Galera, bora então para o Boletim Nuvem, a Nuvem que é parceira aqui do The Byte. Vamos, obviamente, divulgar novamente porque são excelentes parceiros. A Nuvem é uma publisher brasileira, eles vendem chaves de jogos e gift cards a preços excelentes. E eles têm também o Nuvem Co-op, que é o programa deles para criadores de conteúdo, que a gente recomenda. Tem link na descrição, QR Code na tela. E tem também algo pra gente falar de Minecraft, Davi. Exatamente, vamos falar de Minecraft, nós três aqui, gamers ávidos de Minecraft, mas calma que não é do jogo especificamente não, vamos falar do filme, né? A Minecraft Movie é um filme que tá em cartaz ainda, inclusive, né? Enquanto esse episódio de debate tá sendo gravado e quando ele for lançado também. E é um filme que tá indo muito bem nas bilheterias, ele custou mais ou menos $150 milhões e ele já dobrou a arrecadação, né? Ele tá aí mais ou menos na casa dos $300 milhões arrecadados em apenas uma semana no circuito. Mas o que a gente tá trazendo aqui pra comentar não é o sucesso do jogo em si, mas sim o sucesso de uma trend do Minecraft que ganhou vida no filme e que tá causando alguns problemas por aí, pelo menos nos Estados Unidos. Não se sabe se a trend chegou aqui no Brasil ainda, que é a trend do Chicken Jockey. O que é o Chicken Jockey? O Chicken Jockey, ele é um personagem do Minecraft, né, que é o casamento de um zumbizinho com uma galinhazinha, o nosso editor Holt deve estar colocando aí na tela agora, e esse personagem tá no filme. Não vou dizer como, não vou dizer aonde, mas ele tá no filme de algum jeito. E quando ele aparece, por algum motivo, que se você sabe, coloca aí nos comentários e tal, a moçada que tá assistindo o filme vai à loucura. Então começa a jogar pipoca pra cima, estão jogando refrigerante pro alto, vira uma baderna. Praticamente o cinema vira do avesso quando esse Chicken Jockey aparece. Isso, por um lado, tá sendo bem visto, porque o próprio diretor do filme acha isso super legal, sinal de que o filme tá dando certo, olha como a gente tá se conectando, que massa e tal. Mas, por outro lado, especialmente por parte das empresas que gerenciam essas salas de cinema, o negócio tem dado muito problema, né? Tanto que já existem algumas redes nos Estados Unidos que estão proibindo menores desacompanhados assistirem o filme, exatamente pra evitar que o menino se descontrole lá na hora, né? Então segura a criatura. E tem também algumas redes de cinema nos Estados Unidos e na Europa que já estão se adaptando a essa nova tendência, criando o que eles chamam de Chicken Jockey Screenings, que são as sessões dedicadas a você poder falar Chicken Jockey, gritar e jogar tudo pra cima sem problema nenhum. Minhas impressões rapidinho antes de passar pra vocês. Cara, por um lado, obviamente, essa parte caótica deve estar trazendo muito problema pra muita gente, isso é negativo, né? Então, assim, se você tá esperando fazer isso aqui no Brasil, por favor, não faça, né? Até porque no fim do dia não é você que limpa a sala, é um cara que recebe muitas vezes muito pouco pra estar ali trabalhando e tal, não é nem o dono da sala de cinema que faz isso, então, muito cuidado, muito juízo. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado positivo na comparação que eu tenho desse momento com um outro momento que aí sim eu tava na sala de cinema, não tava jogando nada pra cima, mas tava lá gritando e tal, que é
aquela cena clássica, que o nosso querido editor pode colocar aí, do Thanos contra o Homem de Ferro, ou o Thanos contra o Capitão América, que a Mjolnir vai pra mão do Capitão América, e geral fica maluca, né? Então assim, quando eu vi essa cena do Minecraft, eu fiquei pensando, pô, cara, talvez a gente esteja começando a vivenciar essa virada dos filmes de videogame, né? Porque até pouco tempo atrás, filme de videogame era certeza de fracasso nas bilheterias, mas agora começou a ter o filme do Mario, depois o filme do Sonic, agora a gente tá com o filme do Minecraft, que é outro sucesso, e quem sabe a gente esteja vendo essa mudança de tendência, com menos ênfase em filmes de super-herói, mais ênfase agora pra filmes voltados pra propriedades intelectuais de games. Vandé, por que você acha desse momento que a gente tá vivenciando agora na indústria dos games e na indústria do cinema ao mesmo tempo? Cara, você me passou uma informação aí pra todos, né, em relação a essas sessões específicas pra fazer isso. Aí eu acho uma ideia interessante, entendeu? Aí eu acho que, tipo, existe uma expectativa, eles podem contratar Plástico no chão, né? mais pessoas. Eu acho que o grande ponto disso, cara, uma pessoa lá que tá ganhando 1, 2 salários mínimos não tem que ficar limpando tua bagunça. Inclusive, né, é bom você sempre ter civilidade, você vai no shopping, numa praça de alimentação, guarda tua bandeja, ninguém tem que ficar te servindo, por favor, sabe? Eu acho que eu penso muito nessa ótica e eu não tô dando sermãozinho, não. Eu acho que é só de pensar no próximo mesmo. Então, é bom um negócio que você falou do Thanos lá e aquele momento. Então é legal que as pessoas estejam consumindo coisas juntas, né? A gente fala muito de, cara, isso tá me incomodando. Às vezes eu tô vendo uma série e eu tô lá no TikTok e falo, o que eu tô fazendo da minha vida, entendeu? Então, o cinema é legal porque as pessoas consomem aquilo juntos. Eu me lembro muito eu sou mais velho ainda, tipo, da Ameaça Fantasma, né? Star Wars, 1999, eu tava na Argentina, o pessoal levantou no começo com uma máscara de Darth Vader, não sei o quê, mas durante o filme todo mundo assistiu, né? Então eu acho que é muito respeito ao próximo. Então se tem uma sessão que você sabe que vai ser esse caos, o pessoal vai jogar pipoca, não sei o que, pro alto, legal, mas, né? Eu imagino que quem tá indo no cinema até no Brasil talvez esteja esperando alguma bagunça. Só saindo um pouquinho do Minecraft rapidinho, a gente teve um problema parecido com o Wicked, mas aí era uma peça, né? Aqui no Brasil especificamente, o pessoal ia lá ver uma peça achando que é show, tava cantando as músicas altas, então você não tá respeitando os atores, você não tá respeitando o público, tá aplaudindo fora de hora, né? Durante, tá gritando como se fosse um show. Então essa é uma discussão talvez um pouco maior sobre respeito justamente ao próximo e tal, e não é porque tem que ser tudo sério, é bom que as pessoas saiam, eu gosto que as pessoas vão lá e consomem entretenimento e tal. Eu não sei, o que você achou dessa história toda, Edu? Você falou muito do que eu ia falar e para não ser repetitivo, eu vou só retomar o ponto de que a sala específica para isso, para mim, é a melhor alternativa e até, inclusive, é algo que incentiva as pessoas a irem mais pro cinema e até um bom marketing pros cinemas que estão fazendo isso, né? Tem a sala específica onde os funcionários estão bem preparados para aquilo que vai acontecer, conseguem antecipar, o cinema consegue contratar talvez até funcionários adicionais para isso, e eu sou o chatão do tipo, cara, vamos deixar as coisas limpas, respeitar o próximo, né? Total. Ter Não é civilidade chato, com... não é chato. Eu sei, mas eu sei que você, desculpa te interromper, eu sei que você falou que é chato, mas assim, cara, eu acho um absurdo quando tô no shopping, alguém levanta e deixa a bandeja, sei lá, cara, ninguém tem que ficar limpando por você, não. O Brasil tem essa cultura, né, de divisão de classe social, de vocês me servem, mas, cara, eu acho um absurdo, entendeu? Eu não conseguiria deixar algo sujo no cinema, mesmo uma pipoca no chão, assim, enfim. Não, mas é esse o ponto, mas quando você tem a sala dedicada a isso, beleza, estabeleceu-se já que tá ok de fazer lá a bagunça e as pessoas que estão lá dentro sabem o que vai acontecer. O chato é você ser surpreendido, imagina, o cara foi assistir de boa, de repente, o caos instaurado, latinha de refrigerante no supercílio. E o Davi mencionou que foram 313 milhões de dólares na primeira semana, o que, cara, é um absurdo, assim. A gente já teve pauta aqui, né, no passado sobre justamente, será que é o fim do cinema, das pessoas irem? E aí, em relação a ser filme de videogame, com certeza pesa muito, porque Minecraft é um jogo que ainda novas gerações estão jogando, né? A gente, quando começou no YouTube lá, Edu, tipo, os maiores canais eram de Minecraft, então é impressionante como é uma franquia aí que continua, né? E se não me engano vai ter o 2 e vai renovando o público, né? Mas é muito dinheiro mesmo, só que é um negócio mais formulaico, né? Eu não sei quem assistiu o filme se pode falar que é bom de verdade, assim, mas é um negócio formulaico. Você pega o Jack Black, você pega um negócio, entendeu? Tipo, então, assim, a gente não tem o costume de ficar recomendando séries aqui, mas tem uma série agora da Apple TV Plus que o Seth Rogen tá escrevendo e atuando e produzindo, que se chama The Studio, que ele é um chefe de estúdio, assim, em Hollywood, e ele quer fazer filmes antigos, né, e clássicos, ele é apaixonado pelo cinema, mas o chefe dele fala, não, a gente tem aqui a gente tem que fazer só coisa de franquia, olha, e justamente ele fala, olha
olha como Mario Brothers era um filme ruim e fez um bando de sucesso. Eles usam muito isso. Então ele chama o Scorsese, é bem no começo, está não dando spoiler, tá? Mas ele chama o Scorsese pra fazer um filme de Kool-Aid, que é tipo um suco americano. Então como que a gente faz isso, entendeu? E é muito interessante, eu recomendo essa série, porque é justamente isso, é uma discussão muito do... Pô, será que a gente entrega um filme um pouco mais calmo, né? Tem gente que vê filme no 1,5. Cara, às vezes o diretor botou uma pausa lá por uma razão, entendeu? Então, eu acho que é um filme muito formulaico, com uma franquia muito grande, então é esse resultado, né? Mas não sei. O que você acha, Du? Se chega uma A24, uma Warner, uma Universal pra fazer pesquisa com vocês, perguntando assim, que franquia do mundo dos games ainda não virou filme ou série que vocês recomendariam? O que é que vocês diriam? Edu, começando aí primeiro. Bom, a gente sabe que tá rolando o filme de Zelda. Uhum. Zelda eu acho que definitivamente é um universo onde se caberia. Um que nunca, com certeza absoluta, vai rolar, mas que pra mim daria um bom filme é o The Machine. Por Sabia. motivos Adoraria. absurdamente óbvios, não rolaria. Como é que seria o filme do The Machine, assim? Por que você acha que The Machine crítica daria ao o filme? capitalismo, é crítica ao capitalismo. O jogo é basicamente isso, tá ligado? Tipo, é triste, o cara, pra quem não sabe, The Machine, o Edu já falou que é um joguinho de Game Boy feito recentemente, tem uns 50, 60 finais e você... Cara, um dos finais é que você vira uma bolha lá, literalmente um monstro que cuida de uma máquina, assim, é muito doido, sabe, esse jogo. Mas eu acho que de franquias, assim, Davi, é difícil, cara, porque justamente a gente falou de Minecraft, é porque ele atinge não várias idades, também porque tem um pessoal velho que jogava, que não joga mais. Vai fazer um filme de, justamente, GTA. Como que vai ser o filme de GTA? Eu fico pensando assim, será que só precisa escolher jogos que vão virar filmes ou séries a partir do potencial da franquia? Eu tô falando isso porque quando eu penso em algum jogo pra virar filme, eu não penso só na franquia ou no potencial de virar uma franquia, mas eu penso na história. Tipo assim, pô, essa história no jogo, ela ficou massa. Mas eu acho que essa história no filme, numa série, explorada de uma maneira diferente, poderia dar certo. A série do The Witcher, por exemplo, é um exemplo disso. Não só a série live action, mas agora que vai ter episódios esporádicos, né, da série de animação. Porque o universo do The Witcher é tão grande, tão expansivo, e obviamente que o The Witcher não é videogame, o The Witcher é livro antes de ser videogame. Mas querendo ou não, bebe da mesma fonte, se você for olhar e tal. Então eu gosto de pensar nisso. Eu queria muito mesmo ver a propriedade intelectual de Elden Ring ganhando espaço para além do universo dos videogames, sabe? Eu acho tão legal a história, eu acho tão bacana o trabalho que canais como o VatVidia fazem, quase que criando filminhos dentro da própria engine do game, que eu acho que mereceria, sabe? Pela qualidade da história que o Miyazaki tá fazendo ali e tal, você ter sei lá, um capítulo dessa história numa série, num filme, eu acho que a gente teria um potencial gigantesco de conquistar novos públicos, não que seja esse necessariamente o objetivo, mas ainda assim de ver essa história que a gente quando joga percebe lendo os itens, olhando os ambientes e tal, numa pegada cinematográfica true, né, de cinema mesmo, não cinematográfica de jogo. Pra mim, isso teria que ser pra expandir o universo e não pra contar a mesma história. Isso. Exatamente, Eu concordo acho que, por plenamente. exemplo, The Last of Us eu tenho zero ânimo de assistir porque eu acho que o jogo conta a história muito melhor do que um filme ou um seriado conseguiriam. E é por isso que eu mencionei o Elden Ring, porque a própria história de Elden Ring, se você joga Elden Ring, a história, na verdade, é você que tá fazendo, né? É a sua história, você é o personagem principal. Mas a história do jogo, do universo das Terras Intermédias ali, isso é que eu queria ver sendo mais explorado por um filme, por uma série. Eu acho que seria um negócio fantástico. É difícil, cara, porque justamente muitos jogos, por exemplo, AAA hoje, ou você vai contar a mesma história com atores diferentes, né, que é o caso de Last of Us, ou você vai ter que expandir no universo. Mas será que expandir no universo é sempre um acerto? Será que tem público suficiente? E eu acho que um negócio importante que é como que você atinge uma pessoa que não conhece nada justamente do jogo e tal. Eu acho que você não pode se limitar a só tentar pegar quem já é fã daquela franquia ou daquele mundo, entendeu? Então é difícil realmente pensar, até porque no começo, né, a gente já falou aqui, eu acho que mais de um ano atrás do filme do Street Fighter, do primeiro filme do Mario, que foi uma bagunça. E aí eu acho que quem acertou muito nisso foi o próprio Sonic, que pegou uma franquia antiga e aí trouxe o Jim Carrey, né, ele tinha se aposentado, ele virou Robotnik e gostou de interpretar ele, e eles também, né, eles mudaram o personagem, o Sonic, então pareceu que fizeram 3 filmes e os 3 parece que são bem sucedidos, não são os melhores filmes do mundo, mas eles dão retorno, né, então eu acho que tem muito potencial aí, mas é difícil saber realmente, o próprio pessoal dos comentários pode botar aí no chat pra gente ler quem que eles acham que seria legal. Fazendo uma transiçãozinha aqui, saindo do mundo do cinema e voltando pro mundo dos videogames, né, com maior foco, vamos falar de uma polêmica que a gente até comentou no episódio passado, foi inclusive a notícia central do nosso episódio passado, falar do Nintendo Switch 2, mas a gente talvez não comentou tanto a respeito desse
ponto específico, até porque esse ponto específico teve desenvolvimentos ao longo dos dias e a gente agora tá trazendo um desses desenvolvimentos. O Doug Bowser, que é CEO da Nintendo of America, né, o braço americano de Nintendo, ele deu muita entrevista por conta do lançamento do Nintendo Switch 2, por conta do evento lá de Nova York, que inclusive nosso queridíssimo Edu foi, e algumas falas dele foram bem recebidas, como por exemplo, uma fala em que ele disse que a Nintendo vai continuar optando por não utilizar IA em seus jogos, né, isso ele deixou bem claro. O toque humano ainda é, segundo ele, o segredo do sucesso dos jogos da Nintendo, então isso foi uma fala muito positiva, nesse momento que a gente tá vendo aí ChatGPT, Estúdio Ghibli, uma série de polêmicas relacionadas a isso. Mas uma fala que chamou a atenção negativamente, que até gerou comparativos bem sérios, foi quando ele foi perguntado a respeito do preço do console e dos jogos, né? E aí, obviamente, o Doug Bowser falou um monte de coisa a respeito disso, justificando, né, momento de mercado, custo, a qualidade, né, do próprio console, que inclusive o Edu, que pegou o Switch 2 na mão, pode atestar que realmente o console é muito bem feito, aparentemente, né, o feeling e tudo mais e tal. Mas ele deu aquela boa e velha frase do Don Matrick lá de Xbox, né, na época do lançamento do Xbox One, que alguns pintam como assim, foi aqui que a Xbox errou e até agora não conseguiu retornar, quando ele mandou aquela de, mas não se preocupe, se o preço está muito elevado, e eu estou parafraseando, tá? Se o preço está muito elevado, tem opção, tem o Switch 1, né? E isso pegou bastante mal, assim, não só na mídia, porque aí um monte de site saiu pegando essa fala dele e ressignificando, colocando lá, CEO da Nintendo of America, diz que Switch 1 é a opção para quem não tem dinheiro para comprar o Switch 2 e tal, como também na própria comunidade de Nintendo, que já tem reclamado bastante. Inclusive, coloca aqui, rotei na tela, o vídeo do Nintendo Treehouse, que é um conteúdo online no YouTube de Nintendo, que saiu junto com o lançamento do Switch 2, né, lá em Nova York, com um monte de gente colocando lá, drop the price, ou seja, baixa o preço, denotando claramente a insatisfação do público que curte Nintendo, porque é a galera que tá assistindo esses tipos de live, com o valor dos jogos e o valor do console. E aí você tem o CEO da empresa nos Estados Unidos falando um negócio como esse, a coisa meio que ficou complicada pro lado da Nintendo of America e pro lado do Doug Bowser. Edu, impressões gerais a respeito dessa fala do Doug Bowser? Você também entendeu essa fala como uma fala problemática ou não? Como é que você enxergou isso daí? Depois a gente passa pro Van Depp também. Fala extremamente problemática, porque pra mim ela indica duas coisas. Ou uma falta de tato em relação à comunidade de games, ou ele sequer saber o que aconteceu com o Xbox no lançamento do Xbox do ano. Ou os dois. Então pra mim é uma fala extremamente problemática. Extremamente, porque se ele não tem ideia do que aconteceu com o lançamento do Xbox One, sendo CEO da Nintendo of America, extremamente problemático. Eu coloco assim, me traz dúvidas de se ele é a pessoa certa pra estar no cargo, porque pra mim um cargo de CEO de uma empresa do nível da Nintendo, né, tudo bem, é o braço americano da Nintendo, ele tem muito menos poder do que os japoneses, mas ainda assim, um cara na posição dele, ele tinha que conhecer tudo de indústria. Pelo menos dos últimos 20 anos, sabe? Tinha que conhecer tudo da indústria pra saber onde que as empresas erraram, o que que as empresas fizeram que causou problema com a comunidade. Então ele nunca deveria ter falado o que ele disse, porque ele tinha que saber que isso foi dito no passado e que a recepção foi extremamente negativa. E as pessoas estão empolgadas pelo Switch 2, elas não querem comprar o Switch 1. Tipo, ele tá jogando um balde de água fria nas pessoas que estão mais empolgadas pelo novo lançamento da Nintendo. Então eu achei bizarro ele falar o que falou. Em relação à precificação, eu ainda acho que a gente precisa esperar o preço oficial do Brasil para poder discutir melhor o assunto. Em dólar, eu acho que o preço do Switch 2 hardware tá em linha com o que se imaginava. E eu acho que pela potência dele, pelo momento do mercado, ele não tá sem noção em questão de preço. Os jogos, para mim, é uma incógnita ainda o que vai acontecer com esse preço aparentemente dinâmico dos games. Falaram que não é verdade que a mídia física do Mario Kart World vai estar $90, parece que é 80. Então assim, a gente tá num momento de tanta incerteza que eu fico receoso de discutir a questão de precificação. Mas essa fala dele é extremamente problemática. Eu acho que a coisa principal foi o que o Edu descreveu muito bem, que é um balde de água fria e falar, não, tá bom, compra o Switch 1, tá aí. Sendo que o Switch 2, né, basicamente vai ser um PS4 em questão de hardware, né, pelo que eu vi. Então se você tem o Switch 1, que é console divertidíssimo, já falamos bastante aqui, mas pra quê, né? Eu trouxe o ponto no começo do episódio sobre o Phil Spencer, e às vezes esses caras começam a falar e acham que tá falando um negócio genial e não tá. O que eu mais gostei disso tudo foi realmente a questão de não usar IA. Eu acho que a Nintendo, eu sempre uso isso, eu sei que pra muita gente não quer dizer muito, mas eu gosto de arte com alma, né? Eu sou um cara que investe em quadros, em obras únicas, eu sei que é um luxo, não deveria ser, tá? A arte não deveria ser o luxo, deveria ser
um direito básico do humano. Então eu tenho vários quadros aqui pela casa, então só de saber que eles não vão ficar usando IA, né? Você falou do estúdio Ghibli, a gente acabou não usando isso, você falando disso aqui, mas eu achei essa trend... beleza, quer se divertir, mas eu achei, cara, um tapa na cara, saca? Mas enfim... Eu acho que o Doug Bowser deu uma vacilada monstra, e essa questão da precificação, até a gente não tem a definição dos preços, né, aqui no Brasil e tal, então é difícil, mas tudo bem, eu acho que merece ser crítico e não acho que a gente deveria normalizar de fato jogos a $80, a $100, mas eles já são 60 há tanto tempo que o pessoal pode culpar inflação, o que seja, e uma hora vai acontecer, cara, uma hora vai chegar e volta um pouco sobre GTA, $100, não sei, mas eu achei que ele deu uma vacilada. E, de novo, às vezes esses caras vão precisar estar num ambiente mais controlado. O que é bom, né? Porque eles acabam mostrando que eles pensam de verdade. Eu gosto disso. Mas eu não sei se a Nintendo ficou muito feliz lá, o pessoal do Japão, com as falas dele, não. Outra potencial vacilada aí da Nintendo, depois do lançamento do Nintendo Switch, quando as pessoas começaram a entender melhor as coisas e tudo mais, tem a ver com um dos acessórios que chamou bastante atenção, porque a gente vai ter agora jogos de GameCube no Nintendo Switch 2, que foi o controle oficial da Nintendo para jogar GameCube no Nintendo Switch 2. E aí o que chamou a atenção foi que, diferentemente dos outros acessórios lançados com essa pegada mais retrô, o controle do Super Nintendo, o controle do Nintendinho, que mesmo que sejam limitados, você pode utilizar ele ainda como um controle normal de Nintendo Switch, entre aspas, né, porque tem menos botões e tudo, não acontece a mesma coisa com o controle do GameCube. Você só vai poder usar o seu controle do GameCube, até o momento, com jogos do Nintendo Switch Online de GameCube. E o pior disso é que a gente tá falando, até o momento, de uma lista muito pequenininha de jogos. Essa lista provavelmente vai aumentar e tal, mas segundo aqui dados que eu dei uma pesquisada rápida, até agora foram anunciados só 10 jogos de Nintendo GameCube para o Nintendo Switch Online. Então você vai comprar um controle que não custa barato para poder jogar no máximo 10 jogos, pelo menos assim, nos primeiros meses e tal, quem sabe um ano de Nintendo Switch 2. Edu, o que você achou disso? Provavelmente você vai comprar, inclusive, esse controle. Faz algum sentido isso? Sei lá, o controle, pelo fato dele ser limitado também, porque ele não tem os mesmos botões e tal, ou não? Eu acho estranho eles limitarem, eu não acho que eles deveriam fazer isso, eu acho que isso é algo que eles talvez atualizem depois para que mais jogos usem a funcionalidade, que eu sei que muita gente gosta de jogar Smash Bros com o controle do GameCube, por exemplo. Eu nem sei se eu vou comprar o controle, porque eu tenho um adaptador que era do Wii U, que supostamente funciona com o Switch também para usar o controle do GameCube. Um USB lá, né? Vamos ver como é que vai funcionar isso aí. Mas não me surpreende vindo da Nintendo, mas ao mesmo tempo eu acho que a galera tem que reclamar, sim. Porque o controle já vem adaptado para o Switch, ele tem os botões adicionais, o botão C, o botão onde ficaria o L1, que não tinha nada no controle do GameCube, agora tem um equivalente ali, que é o ZL, eu acho, ou algo do tipo. A Nintendo atualizou o controle para ter botão Home e tal, então não tem muito motivo para ela limitar o que a galera pode ou não jogar com o controle. Você acha que tem alguma justificativa de marketing, Van Depp? Eu fico pensando assim, isso aí vai fomentar a pessoa comprar um Pro Controller e esse controle, quando na verdade com um controlezinho menor do Nintendinho ou do Super Nintendo, talvez o comportamento do usuário fosse diferente. Ou então, seria pelo fato de que no Nintendo Switch original não dava pra fazer esse bloqueio, e agora no Nintendo Switch 2 dá pra fazer, então eles vão lá e começam a fazer bloqueio de acessório. O que é que você achou disso? Eu acho que é desnecessário, né? O Edu falou do Smash Bros. O pessoal jogava no GameCube, inclusive com... né, eles usavam aquelas TVs antigas por causa do frame rate, quando eles competem assim. Então, eu acho que você vai vender o negócio, vende direito, né? Vende, sei lá, entrega tudo. Eu acho que essas empresas, às vezes, complicam um negócio que não precisava. Ou não lança, ou lança direito, né? Eu acho que as empresas de games, no geral, a gente teve até um caso da Ubisoft, não sei se vocês viram isso, sei que é um pouco separado, mas me irritou muito que o pessoal que processou, porque o The Crew original saiu do ar, e a Ubisoft falou que não é porque você compra um jogo que é tua propriedade o jogo. Eu não sei se vocês viram isso, é um absurdo. A Ubisoft literalmente falou, você não tem acesso restrito a um jogo que você comprou. Aí o argumento então se comprar um jogo não é nosso, quer dizer que pirataria não é roubo. Então, tipo, eu acho que as empresas continuam sendo muito mal administradas. Não é necessariamente o caso da Nintendo no geral, mas... Mas necessariamente é o caso da Ubisoft. Exato. Com certeza é o caso da Ubisoft, isso a gente sabe.
A gente sabe. Voltando a falar de decisões de não tão felizes assim, ou na verdade muito infelizes de empresas de games, vamos falar um pouquinho também do aumento da PSN, né? PSN aumentou de novo o valor de todos os seus planos, né? Passando inclusive em alguns casos 30% de acréscimo do valor que você vai pagar na mensalidade ou na anuidade de PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra ou PlayStation Plus Deluxe, né? Inclusive, essa nomenclatura até hoje, pra mim, é super, ultra, mega confusa. Pra mim, a Xbox com Game Pass Ultimate melhorou muito mais isso daí, o core e tal, do que o que a PlayStation faz. Mas o fato é que eles estão aumentando o preço e pagar por videogame já tá ficando caro, agora pagar por assinatura de serviço que dá, entre aspas, jogo de graça, tá começando a ficar mais caro também. Edu, o que você tá achando disso? Eu não acho que você necessariamente assina todos os serviços, né? Só quando realmente tem algum jogo que te interessa ou você tem alguma curiosidade. Mas assim, qual que fica a impressão tua a respeito disso? Porque, na minha opinião, eu fico pensando, cara, cada vez mais o cerco se fecha pro mercado brasileiro, por exemplo, daqui a alguns anos, se resumir a jogo pirateado, jogo gratuito e Steam. O que é que você acha disso? É estranho, parece que eles estão fazendo aquilo que os serviços de streaming estavam fazendo, que eles tentavam conseguir cliente com preço baixinho, aí de repente aumenta e não para de aumentar o preço. Cara, saudades de quando eu podia jogar no Play 3 com o online grátis, né? É mesmo. Eu não vejo mais valor dessas assinaturas. Eu renovei a minha do Switch Online recentemente em preparativo pro Switch 2. Eu mal tenho usado assinatura de Xbox. Eu mal tenho usado de PlayStation. Eu acho que é um dinheiro pra mim que tá chegando no ponto que faz mais sentido não ter assinatura e comprar os jogos, pra nem ficar refém da assinatura. E assim, as empresas estão vendendo cada vez mais, os preços estão exorbitantes e aumenta o preço ainda, né? Não é tipo o PlayStation, cara, que o PlayStation 5 Pro, ele custa uma fortuna, ele não faz uma diferença tão grande assim em relação ao PlayStation 5 base, em pouquíssimos jogos a diferença é realmente notável, não vem nem com leitor de discos, tipo, e aí agora eles ainda sobem o preço de assinatura de PlayStation Plus, eu acho bizarro, é falta de tato. Parece que as empresas, elas não ficam satisfeitas de, tipo, elas estão sustentáveis e tão bem. O lucro, ele tem que não só estar claramente presente, mas aumenta, e tem que aumentar, e tem que aumentar, e tem que aumentar. E, pelo menos do meu ponto de vista, tá tudo bem se você lucrar e manter o lucro. Não precisa ficar elevando o lucro pra estratosfera, ainda mais quando isso é feito às custas de quem te sustenta, né? Um ponto que eu vou trazer muito rapidinho aqui no final só, galera, é que tá saindo uma coletânea do The Last of Us pra PlayStation, que tem o remake do remaster do primeiro The Last of Us e o remaster do segundo The Last of Us. E isso causou uma revolta na galera, porque como assim? Eles estão lançando essa coletânea, que absurdo. Eu achei o preço da coletânea absurdo, porque o preço cheio, eu vi aqui $130. Dá pra você comprar eles à parte mais barato que isso, ainda mais em promoção. Lançar a coletânea, entretanto, se fosse no preço correto, eu acho que excelente, porque o The Last of Us é uma propriedade que fez muito sucesso, mas que ainda tá conquistando muita gente, ainda mais considerando a série de TV. Faz sentido eles fazerem uma coletânea com o 1 e com o 2, agora que tá saindo a nova temporada da série de TV. Essas coletâneas, eu vejo elas com bons olhos. Quando você tá, assim, no fim da vida útil dos games, em termos de vendas, né? Já passou a janela de lançamento, está já na cauda longa, assim, de vendas. São legais as coletâneas. A questão é acertar a precificação, né? Eu só queria mencionar isso aí porque eu vi que gerou um burburinho e com razão. Pelo preço. Não pela existência, mas pelo preço, eu acho que a galera tem que reclamar mesmo. Eu sei que a gente tá no final do episódio aqui já. Tem pessoal que brinca, né? Me chamam de camarada Vandé pelas coisas que eu falo direito do trabalhador, cara. Mas assim, eu não consigo entender essa ótica que eu sempre menciono justamente de lucro, lucro, lucro. O Edu fez um ponto excelente que eu me lembro, né? Isso 2000, que foi 2007, 2008, né? Do PlayStation 3, do 360. Existia um diferencial muito grande, assim, era uma vantagem do PlayStation, não é grátis jogar online aqui. Isso não era necessariamente o começo das jogatinas online, mas foi onde se popularizou mesmo em consoles. Só que aí o Xbox Live entregava um serviço excelente, entendeu? Então, tipo assim, a gente vai cobrar, mas o serviço é muito bom. E é isso. A gente tá cada vez mais pagando coisas, pagando para serviços piores, mais caros, e nada vai mudar. É que nem a gente assinar streaming, eu tava lá com o Prime Video, não, agora o teu negócio, a tua assinatura tem propagandas. Eu não consigo entender, entendeu? E aí, quando eu falo dos direitos trabalhistas, quando eu falo que os ricos estão ficando mais ricos, tem gente que não quer falar de política, que é isso, gente, isso é tudo sintoma do momento global.
tá? Beleza, os aumentos foram aqui no Brasil também, mas é sintoma do que tá acontecendo no mundo, cara. Tipo assim, é bilionário que ativamente precisa piorar a vida de quem não é rico. Precisa humilhar, como o Elon Musk com a serra elétrica, falando que vai cortar empregos públicos, sabe? Como se fosse mais difícil já a vida desse pessoal. Eu não consigo entender alguém ser multibilionário e não tá só vivendo a vida dela e querer piorar a vida pros outros. Então, enquanto todo mundo ficar olhando pela ótica capitalista, e desculpa, eu sei que um termo que muita gente aí não gosta, é capitalismo, não sei. Você vai ficar olhando por essa ótica, se você não tá gerando mais lucro, você tá falhando, e isso não faz sentido de uma forma prática, e é por isso que me incomoda. Existe um momento que o dinheiro pode ser suficiente, né? E eu sei que eu sou, por exemplo, um exemplo de alguém que felizmente está na melhor fase financeira da minha vida, feliz e longíssimo de qualquer parte financeira desse pessoal rico mesmo. E eu fazendo o balanço, o que é dinheiro, o que é tempo? O que vale muito pra mim? E eu acho que o tempo vale mais, só que, não sei, tem gente que só é ruim mesmo e quer piorar. Eu sei que a gente destoou um pouco do aumento dos preços da PlayStation e tal, mas... E é por isso que me incomoda tanto e é por isso que eu trago essa pauta, principalmente eu, fico levantando essas bolas aqui no debate. Eu sei que meus colegas concordam, algumas coisas, outras não, mas... Não sei, gente, eu não entendo você querer ativamente piorar a vida de alguém que tem menos sorte que você no mundo, então, enfim. E galera, é isso, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do The Byte. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e acompanhem as nossas redes sociais. Valeu!